Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso preparatório básico para concursos. Estamos tendo aulas de conhecimentos específicos de odontologia. Continuando com a nossa disciplina de anestesiologia, iremos falar agora sobre as técnicas anestésicas. Vamos iniciar falando de alguns conceitos básicos com relação a técnicas básicas de injeção, tá? A primeira delas é que a gente sempre vai utilizar o anestésico tópico, tá? Sempre lembrando que para concurso a gente precisa utilizar os conhecimentos teóricos. Se na prática a gente não utiliza o anestésico local, né, alguns colegas não usam o anestésico local, esse conhecimento prático ele não é aplicado em prova. Então, como os livros de anestesiologia indicam que previamente à introdução da agulha tem que se utilizar o anestésico tópico, a gente vai utilizar o anestésico tópico, tá? Então, o uso do anestésico tópico, a utilização de agulhas novas, tá? Por quê? Uma agulha nova, ela penetra o tecido mais facilmente e com isso faz uma penetração menos traumática no tecido, tá? Perfurações sucessivas fazem com que a agulha perca o corte e isso vai fazer com que a penetração seja mais traumática. Agulhas curtas para técnicas infiltrativas, agulhas longas para bloqueios de campo e de nervo. A gente vai falar sobre esses tipos de técnicas daqui a pouco. Realizar sempre refluxo ou aspiração para poder evitar a injeção intravascular acidental. Lembrar que as nossas seringas Carpuli, elas fazem refluxo, né? A forma como o tubete ele é colocado na seringa e quando a gente pressiona inicialmente o tubete através da seringa, ele faz um movimento que gera pressão negativa dentro do tubete e ele já faz essa aspiração. E a infusão lenta, né? Nunca fazer a infusão rápida ou infusão em bolos, que é aquela injeção em que você faz a introdução do líquido, né, do fármaco, no caso do anestésico, de uma vez só. Essa infusão ela precisa ser lenta. Por quê? Se a gente fizer uma infusão rápida, a gente vai aumentar a concentração de anestésico no local muito rapidamente. E na bioquímica, quando eu tenho um aumento da concentração de soluto de um lado de uma membrana semipermeável, a sua taxa de absorção é aumentada. Essa molécula ela vai atravessar essa membrana semipermeável com mais rapidez. Então, se eu fizer uma infusão rápida do anestésico, eu vou aumentar a taxa de absorção dele, consequentemente, ele vai ficar menos tempo ali no sítio e como ele vai ser absorvido mais rapidamente, há uma maior chance de toxicidade por conta do anestésico local. As técnicas básicas, né, a gente tem a infiltrativa, que é aquela anestesia que a gente faz no local onde a gente vai fazer o tratamento. Então, por exemplo, nós vamos fazer a sutura de uma ferida no lábio. Se a gente fizer uma anestesia ao redor da lesão, essa é uma anestesia infiltrativa, tá? É considerada anestesia infiltrativa quando eu vou fazer, por exemplo, um tratamento endodôntico aqui no 11 e eu faço aquela anestesia em fundo de vestíbulo, porque ela só vai anestesiar a polpa do dente 11. O bloqueio de campo é quando eu atinjo terminações nervosas maiores, e aí com isso eu amplio um pouco a área anestesiada. Então, um grande exemplo de bloqueio de campo que nós temos seria a anestesia para o nervo mentoniano. O paciente tem uma ferida em lábio, eu vou fazer essa sutura da ferida em lábio, mas ao invés de eu fazer a anestesia ao redor da ferida, eu faço anestesia no nervo mentoniano. Isso seria um bloqueio de campo. E um bloqueio de nervo é quando eu anestesio o tronco principal, tronco nervoso principal. Então, um grande exemplo de bloqueio de nervo que nós temos é a técnica de Gall-Gates, é a técnica anestésica para o nervo mandibular. Na técnica de Gall-Gates, a gente vai colocar o anestésico próximo ao nervo mandibular e com isso a gente vai conseguir fazer anestesia de praticamente todo o dermátomo, toda a área que é inervada por ramos do nervo mandibular.
Vamos iniciar então falando das técnicas anestésicas maxilares, tá? A gente vai dividir essa nossa aula em três partes. Uma primeira parte falaremos das técnicas de maxila, num segundo momento das técnicas de mandíbula e por último nós falaremos das técnicas complementares. A infiltrativa é uma técnica anestésica que ela vale basicamente para maxila, tá? Em mandíbula a gente não faz técnica infiltrativa porque o osso mandibular é mais denso. É mais difícil do anestésico local conseguir se difundir pelo osso mandibular. Então, na teoria, a gente só faz técnica infiltrativa em maxila. Então, a infiltrativa ela vai servir para fazer anestesia pulpar dos dentes superiores, quando o tratamento estiver limitado a um ou dois dentes no máximo, a depender desses dentes, e também para fazer anestesia de tecido mole para procedimentos cirúrgicos em uma área circunscrita, como se fosse a anestesia perilesional. A técnica, a gente utiliza a agulha curta, o bisel voltado para o osso, né? A gente lembra que a agulha ela tem um bisel, tá? É um corte angulado lá na ponta da agulha. Ela é cortada em bisel. Então esse bisel tem que ficar voltado para o osso. Por quê? Para evitar que a ponta da agulha ela lacere o periósteo no momento que a gente está fazendo a introdução dela. E aí, se lacerar o periósteo, além de produzir dor, pode fazer uma injeção subperiosteal. E aí esse tipo de injeção ele é bem doloroso, bem desconfortável para o paciente. A orientação pela coroa do dente, então a agulha ela vai penetrar paralelamente ao longo eixo do dente que a gente está anestesiando e vai penetrar pelo sulco mucovestibular. E aqui a figura ilustrando. Na infiltrativa a gente vai basicamente fazer anestesia pulpar daquele elemento dentário e tecido mole periósteo por vestibular desse elemento dentário. Lembrar que na técnica infiltrativa pode acontecer o seguinte: quando a gente estiver diante de um elemento dentário que tenha um processo infeccioso associado, nesse processo infeccioso a gente precisa lembrar que o ambiente aqui ele é muito ácido por conta da destruição tecidual que está acontecendo. E aí, pelo fato de ser ácido, isso pode interferir na qualidade da anestesia. Então, técnicas infiltrativas nessas situações elas podem não surtir efeito. E aí a gente vai então lançar a mão de técnicas de bloqueio, tá? Então a gente precisa ter uma atenção na hora da prova quando ele colocar numa questão, por exemplo, se o incisivo central estiver com processo infeccioso associado, a gente precisa fazer a anestesia do nervo alveolar superior anterior. Sai da infiltrativa nessa região e vai fazer uma anestesia mais à distância. Se for um dente inferior, ao invés de você fazer, se pudesse fazer uma infiltrativa, ao invés de fazer infiltrativa, a gente lançaria a mão do bloqueio do nervo alveolar inferior, tá? Então sempre lançar mão de uma técnica de bloqueio quando a gente estiver diante de um elemento dentário que tem um processo infeccioso associado. A segunda técnica maxilar é a alveolar superior posterior. Nessa técnica, a gente consegue anestesiar a polpa dos terceiros e segundos molares superiores e as raízes disto-vestibular e palatina dos primeiros molares superiores. Tá? Então, anestesia a polpa do terceiro, do segundo e das raízes disto-vestibular e palatina do primeiro molar superior, além de periodonto e osso vestibular da região. A técnica para alveolar superior posterior envolve o uso da agulha longa, não a agulha curta, tá? Agulha longa. O bisel voltado para o osso, sempre bisel voltado para o osso. Penetra pelo sulco mucovestibular e a gente vai avançar a agulha lentamente para cima, para dentro e para trás em um único movimento, tá? Onde para cima a gente vai fazer um ângulo de 45 graus em relação ao plano oclusal, apontando para cima. Para medial, para dentro, em direção à linha média, com um ângulo de 45 graus em relação ao plano oclusal. E para trás, posteriormente, em um ângulo de 45 graus em relação ao longo eixo do segundo molar.
Então aqui a figura, ó, ilustrando o direcionamento da agulha para fazer a técnica alveolar superior posterior e a área a ser anestesiada. Polpa do terceiro, do segundo molar e das raízes disto vestibular e palatina do primeiro, além de periodonto, né, de osso e periósteo e gengiva dessa região aqui, vestibular. O alveolar superior médio, a gente consegue anestesiar a polpa dos premolares superiores e da raiz mesovestibular do primeiro molar superior, além de tecido periodontal e osso vestibular sobre esses mesmos dentes que a gente acabou de citar. Então, se eu precisar fazer algum procedimento no primeiro molar superior, eu preciso anestesiar esses dois nervos, o alveolar superior posterior e o alveolar superior médio. Indicações para essa técnica do alveolar superior médio. Primeiro, quando houver falha no bloqueio do nervo alveolar superior anterior, no fornecimento de anestesia pulpar distal ao canino superior. A gente vai ver, quando falar da técnica do nervo alveolar superior anterior, que a gente consegue, em média, 72% dos casos, consegue também anestesiar o alveolar superior médio por essa técnica. Então, só se ela falhar, a gente faz essa complementação. Ou a outra indicação para procedimentos odontológicos que envolvam apenas os premolares superiores, que a gente não precisa anestesiar nenhum molar e não precisa anestesiar também nenhum outro dente, somente os premolares superiores. A técnica envolve o uso da agulha curta, o bisel voltado para o osso e vai penetrar pelo sulco muco vestibular acima do segundo premolar ou entre os premolares, por conta da variação de localização, tá, da passagem do nervo alveolar superior médio. E sempre, como nós falamos, com o bisel voltado para o osso. A região a ser anestesiada pelo nervo alveolar superior médio, a polpa da raiz mesovestibular do primeiro molar, dos dois premolares, além de gengiva e osso periósteo vestibular a essa região. Alveolar superior anterior, também conhecida como técnica infraorbitária. A gente consegue anestesiar a polpa dos incisivos centrais superiores até o canino do mesmo lado anestesiado. Então, se a gente faz a técnica para o lado direito, eu consigo anestesiar incisivo central, incisivo lateral e canino também do lado direito. Como nós falamos anteriormente, em aproximadamente 72% dos pacientes, a polpa dos premolares superiores e a raiz mesovestibular do primeiro molar superior, a gente também consegue anestesiar com essa técnica. Além do periodonto e osso vestibular desses dentes citados, e também a gente anestesia a pálpebra inferior, a parte lateral, dorso lateral do nariz e o lábio superior, porque são as porções terminais do nervo infraorbitário. A técnica, a gente utiliza agulha curta, o bisel voltado para o osso, penetra pelo sulco muco vestibular na altura do primeiro premolar, localiza o forame infraorbitário e, como nós falamos, né, sempre penetrar com a agulha paralela ao osso, né, sempre paralela ao longo eixo do dente que a gente está anestesiando. Nesse caso, né, paralelo ao longo eixo do primeiro premolar. E ao fazer o depósito do anestésico, a gente vai pressionar com o dedo, né, deposita uma pequena quantidade de anestésico, pressiona com o dedo, deposita uma outra quantidade de anestésico, pressiona com o dedo, tá? Para que o anestésico ele penetre pelo forame. E aqui é a área que a gente consegue deixar anestesiada com essa técnica, tá? Na grande maioria das vezes, como a gente viu, em 72% dos casos. A polpa de incisivo central, lateral, canino dos premolares e até a raiz mesovestibular do primeiro molar, além de tecidos moles e osso vestibulares a essa região, tá? Normalmente,
Para essa técnica alveolar superior anterior, em prova, ela vai vir mais sendo cobrada quando a gente quer anestesiar de canino até o incisivo central. Tá? Normalmente é isso que a gente vai ver sendo cobrado em prova. Anestesia, a técnica nasopalatina. Ela é indicada para anestesiar o terço anterior do palato duro, como a gente está vendo aqui na figura, tá? Da distal do canino a distal do canino do outro lado por palatino. E ela tem indicação para cirurgias com acesso palatino, ou se a gente for fazer a exodontia de algum elemento desses, né, de canino a canino. Então, uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção na hora da prova é que procedimento vai ser realizado. Se, por exemplo, você vai remover um torus palatino, a gente não precisa anestesiar por vestibular. A gente só vai anestesiar a parte do palato. Se eu vou fazer um procedimento de endodontia ou de dentística, eu só preciso anestesiar a polpa do elemento dentário, não preciso anestesiar por palatino. Agora, se esse mesmo elemento dentário vai ser submetido a uma exodontia, eu preciso anestesiar tecido vestibular, a polpa do elemento dentário e o tecido palatino. Tá? Então tem que prestar atenção também isso na hora da prova. Qual procedimento vai ser realizado? Para fazer a técnica nasopalatina, a gente vai utilizar a agulha curta, o bisel voltado para o osso, e a agulha ela vai penetrar pela mucosa do palato, lateralmente à papila palatina, né? Não perpendicularmente aqui, vem lateralmente à papila palatina, em 45 graus, em direção à papila palatina. Tá? Nunca perpendicular a esse forame, sempre em 45 graus lateralmente a esse forame. A técnica palatina posterior ou palatina maior, tá? Tem esse nome também porque vai anestesiar o nervo palatino maior. A gente consegue anestesia dos 2/3 posteriores da metade do palato duro. Então, se eu estiver anestesiando esse lado do paciente, a gente vai conseguir anestesiar esses 2/3 dessa metade do palato, sempre do mesmo lado que a gente está fazendo a injeção, tá? Da distal do canino até a distal do terceiro molar. E também indicado para cirurgias com acesso palatino. Então, se a gente vai fazer a remoção de um torus, por exemplo, eu preciso anestesiar o naso palatino e o palatino maior dos dois lados, para eu poder fazer aquela incisão em Y e a remoção aqui do torus palatino, por exemplo. Se a gente vai fazer exodontia de algum desses dentes posteriores, a gente precisa anestesiar o palatino maior. Se é só um procedimento de dentística ou de endo, basta anestesiar a polpa desses dentes. Não precisa anestesiar o tecido palatino. Então, mais uma vez, relembrando, tem que prestar atenção de que procedimento está sendo realizado. A técnica utiliza-se agulha curta, o bisel voltado para o osso a ser anestesiado, né, ali na região, e vai penetrar pela mucosa do palato em tecido mole ligeiramente anterior ao forame palatino maior. O forame palatino maior é esse aqui, tá? Onde é que ele se localiza? Normalmente ele se localiza em direção à face distal do segundo molar. Então a minha agulha precisa penetrar na mucosa do palato nessa região, né, distal ao segundo molar. Segundo Malamed, a gente tem alguns volumes médios indicados para as técnicas maxilares, tá? Na infiltrativa, 0,6 ml de solução anestésica, o que equivale a 1/3 de tubete. Para alveolar superior posterior, de 0,9 ml, que é meio tubete, até 1,8 ml, que é um tubete inteiro. O alveolar superior médio e o alveolar superior anterior, de 0,9 a 1,2 ml para ambas. Para a técnica alveolar superior médio anterior, ou seja, para pegar os dois alveolares superiores, tanto o médio como o anterior, de 1,4 a 1,8 ml. Para a técnica alveolar superior anterior por abordagem palatina, de 1,4 a 1,8,
essa técnica a gente não vê sendo cobrada em prova, pelo menos para clínico, né? É uma técnica que não é abordada em prova, ela é mais abordada para bucomaxilo, mas não para clínico. Para o palatino maior, de 0,45 a 0,6 ml, 1/4 a 1/3 de tubete. O naso palatino, 0,45 no máximo, né? Ou seja, 1/4 de tubete no máximo, porque você pode provocar uma isquemia muito grande dessa região e provocar necrose, se você fizer mais do que esse 0,45. Para infiltrativa no palato, aquela complementação palatina para você fazer uma exodontia, de 0,2 a 0,3 ml. E para fazer o bloqueio do nervo maxilar, um tubete inteiro, tá? 1,8 ml. É outra técnica também que para o clínico ela não é cobrada em prova. Saindo das técnicas maxilares, a gente vai agora para as técnicas anestésicas mandibulares. A gente começa falando do bloqueio do nervo alveolar inferior, onde a gente consegue a anestesia dos dentes inferiores até a linha média. A gente consegue a anestesia do corpo da mandíbula, da porção inferior do ramo, do muco periósteo vestibular, mucosa anterior ao forame mentual, né, ou seja, da saída do nervo mentoniano para frente, dos 2/3 anteriores da língua e assoalho da cavidade bucal, por anestesia ao nervo lingual. A gente consegue, na grande maioria das vezes, banhar o nervo lingual também, porque ele passa muito próximo ao nervo alveolar inferior. E a gente também consegue a anestesia dos tecidos moles linguais e periósteo por banhar o nervo lingual. A técnica, a gente utiliza a agulha longa, o bisel voltado para o osso, sempre lembrar disso, bisel voltado para o osso, e vai penetrar pela mucosa no lado medial, né, lingual, a face medial do ramo da mandíbula, na interseção de duas linhas, uma linha horizontal, que é a altura da inserção da agulha, e uma vertical, que é o plano antero-posterior da injeção. Tá? A agulha, a direção de introdução da agulha, ela vem de contralateral na região dos premolares, ou seja, se eu quero anestesiar o lado esquerdo do paciente, eu preciso entrar com a minha seringa pela região de premolares do lado direito, sempre contralateralmente ao lado que a gente vai anestesiar. Então, ó, se eu quero anestesiar esse lado aqui, a introdução da agulha tem que ser da região dos premolares, em direção à face medial do ramo da mandíbula. Aqui é a área toda anestesiada pelo bloqueio do nervo alveolar inferior, né? Todos os dentes de uma M arcada, né? Do mesmo lado anestesiado. Quando banha o nervo lingual, todo o tecido ósseo lingual da mandíbula, assoalho de boca, 2/3 anteriores da língua e toda essa parte de periósteo e tecidos moles do forame mentoniano até a linha média também ficam anestesiados por conta do nervo mentoniano. Bloqueio do nervo bucal. A gente vai conseguir anestesiar os tecidos moles e periósteo vestibular dos molares inferiores. Então, é essa região que está em amarelo aqui na figura. Quando é que a gente utiliza essa técnica do nervo bucal? Ou se a gente for fazer algum procedimento cirúrgico nessa região, ou se eu preciso fazer a exodontia de algum dos molares, tá? Dos molares inferiores. Por quê? A gente não consegue anestesiar o nervo bucal com o bloqueio do nervo alveolar inferior. A técnica, a gente pode utilizar a agulha curta na teoria, na prática, melhor dizendo, mas na teoria, e aí eu vou até destacar isso, tá? Na teoria, a gente utiliza agulha longa após o bloqueio do nervo alveolar inferior. Se eu for fazer apenas um procedimento nessa região vestibular e eu não fiz o bloqueio do nervo alveolar inferior,
eu posso utilizar a agulha curta. Tá ok? Então, se por exemplo, a gente vai drenar um abscesso nessa região aqui, eu posso utilizar a agulha curta para fazer a anestesia do nervo bucal. Agora, se eu fiz o bloqueio do nervo alveolar inferior e vou fazer exodontia aqui de alguns dos molares, eu posso aproveitar a própria agulha longa e fazer o bloqueio do nervo bucal. Tá? Então, isso vai depender do que você fez, né, do que procedimento você vai fazer naquele momento. Se você está fazendo a exodontia de um molar inferior, você faz primeiro o bloqueio do nervo alveolar inferior e logo em seguida você faz o bloqueio do nervo bucal. Não há necessidade de troca de agulha. Agora, se você vai fazer apenas um procedimento nessa região, você pode utilizar a agulha curta, tá? Bisel sempre voltado para o osso, tá? O bisel sempre voltado para o osso, como a gente vem falando. Penetra pela mucosa, né, da região vestibular. A seringa alinhada paralelamente ao plano oclusal dos dentes, então ela entra paralela ao plano oclusal dos dentes, tá? Mas sempre por vestibular aos dentes, nunca por lingual, porque o nervo bucal ele cruza essa região retromolar para vir para essa região vestibular aqui dos molares. E o ponto de eleição para fazer essa injeção é aqui, ó, na mucosa distal e vestibular ao último dente erupcionado, tá? Ao último molar erupcionado. É naquele ponto que está ali o nosso indicador laser para fazer o ponto de punção da agulha para fazer o bloqueio do nervo bucal. Bloqueio de Vazirânia quinose. O bloqueio de Vazirânia quinose é uma outra forma de você fazer a anestesia do nervo alveolar inferior. Ela também é conhecida como técnica de boca fechada. A principal indicação do bloqueio de Vazirânia quinose é você fazer a anestesia do nervo alveolar inferior para aqueles casos de pacientes que não conseguem abrir a boca, como o principal deles, pacientes com trismo. Então, como a técnica de Vazirânia quinose é para fazer a anestesia do nervo alveolar inferior, a região a ser anestesiada é a mesma. A gente vai ter anestesia dos dentes inferiores até a linha média, o corpo da mandíbula e porção inferior do ramo, o muco periósteo e mucosa vestibular anteriores ao forame mentoniano, os 2/3 anteriores da língua, o assoalho da cavidade bucal e os tecidos moles e periósteo linguais. Tá? Vai ser a mesma área anestesiada do bloqueio do nervo alveolar inferior. A técnica, a gente utiliza agulha longa, o bisel voltado para o osso, vai penetrar pela mucosa na junção muco-gengival do terceiro ou do segundo molar superior, tá? Então a agulha ela vai penetrar paralelamente ao plano oclusal superior na mucosa, na junção ali muco-gengival do terceiro ou do segundo molar superior. Mantém o corpo da seringa paralelo ao plano oclusal superior, com a agulha no nível da junção muco-gengival do terceiro ou segundo molar superior e vai avançar a agulha 25 milímetros, tá? Esse número aqui, ele às vezes é cobrado em prova. Então, avança com a agulha por 25 milímetros. Bloqueio do nervo mental, mentual ou mentoniano, tá? Esses três nomes podem aparecer para a gente. Apesar da nômina anatômica atual utilizar o termo mental, a gente tem esses três nomes podendo aparecer em prova: mental, mentual ou mentoniano. A gente consegue anestesiar a mucosa vestibular anterior ao forame mentoniano, né, o forame mentual, em torno do segundo premolar até a linha média. E também anestesia a pele do lábio inferior e do mento. A técnica a ser utilizada é a agulha curta, o bisel voltado para o osso, vai penetrar pela mucosa em fundo de vestíbulo entre os premolares, que é a principal localização do forame mentoniano, e do mesmo jeito que foi para a técnica infraorbitária, a gente vai fazer
o procedimento de depositar anestésico e pressionar com o dedo para que o anestésico penetre pelo forame mentoniano. A técnica de Gall-Gates. A técnica de Gall-Gates, ela é uma técnica também conhecida como técnica de boca aberta, tá? Para que a gente possa fazer a anestesia do nervo mandibular. Então a gente vai conseguir anestesiar todos esses nervos, ó. O alveolar inferior, o mentoniano, ou mentual ou mental, tanto faz o nome, incisivo, lingual, miloioide, auriculotemporal e em 75% dos pacientes a gente consegue anestesiar o nervo bucal. É outro número que a gente precisa gravar, tá? Isso já caiu em prova. O bucal ele é anestesiado em 75% dos pacientes por essa técnica de Gall-Gates. Antes da gente continuar, eu quero chamar a atenção para um nome aqui, ó, nervo incisivo. O nervo incisivo é a continuação do nervo alveolar inferior dentro do canal mandibular a partir do forame mentoniano. Então, o nervo alveolar inferior ele vem pelo canal mandibular, quando chega na altura do forame mentoniano, ele emite o nervo mentoniano e se continua como nervo incisivo. Por que eu estou chamando a atenção do nervo incisivo aqui? Em prova, já caiu, tá? E muita gente se confundiu nisso, dizendo que o nervo incisivo é o nervo que sai pelo forame nasopalatino, tá? E não é. O nervo que sai pelo forame nasopalatino é nervo nasopalatino, tá? Então, o nervo incisivo, ele existe na mandíbula. O que sai pelo forame nasopalatino é o nervo nasopalatino. A gente não pode confundir isso porque isso já caiu em prova e muita gente errou por conta dessa confusão. As áreas anestesiadas por essa técnica, a gente consegue anestesiar os dentes mandibulares até a linha média, muco periósteo e membranas mucosas bucais do lado da injeção, tá? Toda a parte de mucosa a gente consegue anestesiar, vestibular. Os tecidos moles e periósteo do lado lingual também consegue ser anestesiado. Além do corpo da mandíbula e porção inferior do ramo mandibular. E também a pele sobre o zigoma, a parte posterior da bochecha e a região temporal. Tá? Tudo isso porque a gente vai anestesiar o nervo aurículo temporal. Como é que é a técnica? A gente tem como referências anatômicas a borda anterior do ramo da mandíbula, o tendão do músculo temporal para a gente localizar o processo coronoide da mandíbula, a região do intertrago do ouvido e a comissura labial do lado oposto. Então, a técnica ela é feita da seguinte maneira: o paciente fica com a boca o máximo que ele conseguir abrir. Por quê? Ele precisa abrir o máximo para que o côndilo mandibular avance. A gente vai colocar a ponta da agulha até tocar o côndilo da mandíbula. Tá? A gente vai ver isso na descrição da técnica. Utiliza a agulha longa. O ponto de punção é na mucosa, na face medial do ramo mandibular, imediatamente distal ao segundo molar superior. Ó, aqui a gente tem o segundo molar superior. A agulha está penetrando por distal a esse segundo molar superior. A trajetória da inserção da agulha, ela é cruzada a partir da comissura labial do lado oposto, em direção ao intertrago do ouvido, e vai introduzir essa agulha até tocar o colo da mandíbula. Tocou o colo da mandíbula, a gente recua 1 milímetro, tá? Como nós falamos, utiliza a agulha longa, né? A gente vai penetrar em média 25 milímetros, mas isso pode ser variável. Vai tocar no colo da mandíbula e recuar 1 milímetro. Injeta um tubete anestésico, né, 1,8 ml, melhor dizendo, 1,8 mililitros, e vai aguardar de 3 a 5 minutos para que comece a fazer efeito a anestesia. Quando é que a gente usa essa técnica de Gall-Gates? Para múltiplos procedimentos nos dentes mandibulares
Casos em que é necessária anestesia dos tecidos moles bucais, de terceiro molar até a linha média. Em casos que é necessária anestesia dos tecidos moles linguais e em casos em que o bloqueio do nervo alveolar inferior convencional não é bem sucedido. Tá? Talvez a maior indicação seja essa, embora a gente tenha isso descrito na literatura, essas indicações descritas na literatura. Tá? E a gente vai falar sobre essa indicação daqui a pouquinho, a gente vai entender o porquê. A principal indicação seria essa, fazer um bloqueio do nervo alveolar inferior. Não, é convencional, ele não funcionou, você lança a mão de Gal-Gates. Contraindicação: infecção ou inflamação na área da injeção, que é raro acontecer nessa região. Em pacientes que possam morder o lábio ou a língua, como crianças pequenas e adultos portadores de deficiência física ou mental, e pacientes que não consigam abrir bem a boca, pacientes, por exemplo, que têm um trismo. Tá? Então, se o paciente não abre a boca, não tem como fazer Gal-Gates. Se tiver inflamação ou infecção na região, também não se faz a técnica de Gal-Gates. E aqui seria uma contraindicação relativa, essa questão de pacientes pediátricos ou pacientes que tenham deficiência cognitiva, porque vão ficar mordendo o tecido mole. Isso é uma contraindicação relativa. A gente precisa informar ao responsável, ao pai, à mãe ou ao tutor daquele paciente para que se policie, para ficar vigiando o paciente para que ele não fique mordendo nem o lábio nem a língua depois do procedimento. Vantagens da técnica de Gal-Gates. As vantagens que a técnica de Gal-Gates podem ser citadas sobre o bloqueio do nervo alveolar inferior incluem maior frequência de êxito, isso já caiu em prova e isso está escrito na literatura, tá? Então, a técnica de Gal-Gates, ela tem uma maior frequência de êxito quando comparada com o bloqueio do nervo alveolar inferior. Incidência mais baixa de aspiração positiva, porque é uma região menos vascularizada. Requer apenas uma injeção para poder anestesiar toda aquela área que a gente viu. Isso é uma grande vantagem. Um bloqueio nervoso bucal é geralmente desnecessário. A gente viu que em 75% dos casos o nervo bucal consegue ser anestesiado por essa técnica. Elevada frequência de êxito. Isso está na literatura. Poucas complicações pós-injeção. Também é verdade. Proporciona uma anestesia bem-sucedida na presença de um nervo alveolar inferior bífido e de canais mandibulares bífidos. Isso aqui, nervo alveolar bífido ou canais mandibulares bífidos, são uma das principais causas de um bloqueio do nervo alveolar inferior não bem-sucedido. Tá? Então, quando o paciente tem essas variações anatômicas de canal mandibular ou de nervo alveolar inferior, a técnica de Gal-Gates ela é melhor indicada. Desvantagens: a anestesia da língua e do lábio inferior é desconfortável para muitos pacientes e pode ser perigosa para alguns indivíduos. Né? Como a gente citou aqui em cima, isso é uma contraindicação relativa. A gente precisa sempre alertar os pais, os responsáveis, os tutores, para que fiquem vigiando o paciente para que ele não faça a mordedura nem em lábio nem em língua. Segundo Malamed, volumes recomendados de solução anestésica para as técnicas mandibulares. Para o bloqueio do nervo alveolar inferior, 1,5 ml, tá? Quase um tubete inteiro. Para o bucal, 0,3 ml, é um sexto de tubete. Gal-Gates, de 1,8 a 3 ml. Vasirana equinose, de 1,5 a 1,8 ml. Mentual, 0,6 ml, um terço do tubete. E incisivo, de 0,6 a 0,9 ml. O que seria essa técnica do nervo incisivo? A gente comentou, quando faz a técnica do nervo mentual, que a gente precisa pressionar o anestésico, a gente faz a injeção em fundo de vestíbulo e pressiona o anestésico para que ele penetre pelo forame mentual. Quando a gente pressiona para que o anestésico penetre pelo forame, a gente consegue atingir o nervo incisivo. Então, algumas vezes a gente consegue fazer a anestesia pulpar de premolar até incisivo central utilizando essa técnica, tá? É a técnica para o nervo incisivo.
Finalizando essa nossa aula de técnicas anestésicas, a gente vai falar então das técnicas anestésicas complementares. Então, a primeira técnica complementar é a submucosa. Essa técnica ela consiste, quando a solução anestésica é depositada no tecido mole, que cobre a zona a intervir e por difusão através da região, insensibilizando terminações nervosas livres. Tá? Então é quando eu quero fazer apenas anestesia em partes moles. Eu consigo então, eu tenho indicação dessa técnica para fazer anestesia da mucosa oral e tecidos conjuntivos subjacentes e em cirurgias de partes moles como papilomas, hipertrofias mucosas ou etc. As anestesias infiltrativa, mucosa superficial e submucosa só insensibilizam tecidos moles, estando, portanto, contraindicadas todas as vezes que o cirurgião dentista intervir em tecidos ósseos e dentes. A apresentação comercial de tais anestésicos podem ser na forma de gel, pomada ou spray. A gente pode fazer, por exemplo, anestesia tópica com um tópico ali para fazer a remoção. A gente pode fazer anestesia em spray, quando a gente quer manipular algum tecido do paciente intraoral e é um paciente que faz ânsia de vômito, por exemplo, a gente pode fazer anestesia em spray daquela região para que o paciente não sinta a manipulação. A supraperiosteal consiste em puncionar a mucosa, fazendo com que a ponta da agulha penetre até a região submucosa junto ao periósteo, mas sem atingir o periósteo ou penetrar o periósteo. Por isso que é supraperiosteal. Ela é para se fazer acima do periósteo. Ela pode ser utilizada em intervenções em dente superior, tanto em adulto como em crianças. Pode ser utilizada na região anterior da mandíbula de crianças devido ao fato dessa região ser mais porosa. Então, essa injeção supraperiosteal, na literatura, diz que a gente pode utilizar para a região anterior de mandíbula, em crianças, porque a mandíbula infantil, a mandíbula de uma criança, ela é mais porosa. A subperiosteal, a solução anestésica depositada entre o periósteo e o osso, infiltrando-se por difusão e anestesiando as lâminas ósseas vestibular, de mandíbula ou maxila, e palatina das maxilas através das foraminas ali existentes. Tá? Então, nessa subperiosteal, a gente consegue anestesiar também o osso palatino em maxila. Utiliza-se nesta técnica a seringa carpulha e a agulha curta na região anterior de maxila. É o principal local a se utilizar a injeção subperiosteal. O ponto de punção é feito no limite da mucosa móvel inserida, introduzindo-se a agulha em sentido vertical até que encontre resistência óssea oferecida pela lâmina vestibular na maxila, local onde será injetada a solução anestésica. Você está encontrando resistência óssea porque você já perfurou o periósteo. Por isso que ela é subperiosteal. O anestésico vai ser depositado abaixo do periósteo. Na região posterior da maxila, emprega-se seringa carpulha e agulha longa para a facilidade de realização da técnica. Após proporcionar à agulha a primeira posição, damos a ela uma segunda posição, formando com a lâmina óssea externa da maxila um ângulo de 45 graus e introduzimos em direção ao ápice dos dentes. Quando se realiza a anestesia subperióstica no palato, o local de eleição para o ponto de punção se situa a 10 milímetros distante do colo dos dentes. Naquela complementação palatina que a gente faz, ela tem que ser no mínimo a 1 centímetro do colo dos dentes. Nesta região, a submucosa é menos espessa, facilitando a introdução da agulha e da solução anestésica. Indicação em caso de trabalhos odontológicos de pequena duração na maxila, e na mandíbula somente na região anterior devido à pequena espessura das lâminas ósseas vestibular. Tá? Porque por lingual, a cortical ela é mais espessa. E na região posterior também, tanto a cortical lingual como a cortical vestibular são mais espessas. Contraindicação em pacientes hipertensos, diabéticos, tuberculosos e sifilíticos, devido à presença do vaso constritor nesses anestésicos. Então, lembrar que essa subperiosteal não se utiliza nesses casos, pacientes hipertensos, diabéticos, tuberculosos e sifilíticos.
A anestesia intraseptal, ela é realizada por injeção no septo ósseo de dois dentes contíguos. Então eu vou colocar a agulha entre dois dentes, no septo ósseo entre dois dentes, e injetar o anestésico nessa região. A solução injetada rapidamente passa pela estrutura óssea esponjosa, avança pelos canalículos e lacunas ósseas, anestesiando as terminações nervosas livres que inervam o alvéolo, atingindo assim o ligamento periodontal. Quando é que eu faço essa técnica intraseptal? É aplicado em periodontia para fazer raspagem supra e subgengival, em dentística para fazer a colocação de matriz para restaurações, para colocação de grampos para isolamento de campo em dentística e endodontia. A técnica consiste em penetrar com a agulha pela papila gengival de modo que sua ponta penetre no septo ósseo entre dois dentes contíguos e a gente vai fazer a deposição do anestésico ali. Intraóssea tem como objetivo a anestesia da maxila ou da mandíbula por meio de depósito do agente anestésico no osso medular ou osso esponjoso, entre as corticais ósseas. Não é uma técnica utilizada rotineiramente, né? Ela não é utilizada com frequência, ficando restrita para casos especiais quando outras técnicas forem contraindicadas. Então, o que consiste a técnica? Você faz preliminarmente uma anestesia submucosa ou subperiosteal, incisa a mucosa até o periósteo, desloca, né, mucosa e periósteo, e no septo entre dois dentes, para não lesar as raízes, né, porque se você fizer ali no osso, onde está o elemento dentário, você pode penetrar na raiz do dente, então no septo ósseo entre dois dentes, faz um orifício na cortical com a broca. A trepanação óssea não deve ser de diâmetro maior do que o da agulha a fim de evitar refluxo da solução anestésica. Então a gente vai fazer um orifício no osso bem fininho, tá? No máximo da espessura da agulha, para que se evite na hora que eu faça a infusão do anestésico que ele faça refluxo. Ele precisa se difundir pelo osso. Ele não pode ter espaço para voltar pelo orifício. Peridental. A anestesia peridentária intraarticular ou ligamentosa, né, também chamada de intraligamentar, ela é utilizada como complemento de uma anestesia regional ou infiltrativa perfeita. Realizada a antisepsia perfeita dos colos dos dentes a serem anestesiados, introduz-se a agulha carpúleo nas faces mesial e distal dos dentes, injetando-se solução anestésica que se difunde pelo pericemento interno, provocando anestesia da polpa e também dos tecidos ósseos vestibular e lingual ou palatino. Então você fez a anestesia, técnica anestésica, o paciente relata que está sentindo o dermátomo anestesiado, dormente, e na hora de você fazer a manipulação do elemento dentário, que o paciente sente dor nesse momento. Você pode então fazer anestesia peridental. Contraindicação em pacientes portadores de infecção da membrana peridentária do ligamento dental-alveolar, por existir a possibilidade de disseminar a infecção além do forame periapical. Então, se o paciente tem ali um abscesso, tem uma infecção periodontal, a gente não pode fazer a intraligamentar, porque senão vai difundir esse processo infeccioso e pode até causar uma osteomielite no paciente. Em pacientes idosos, torna-se difícil essa técnica devido ao tecido ósseo se apresentar compacto, dificultando a introdução da agulha. Pacientes idosos, dentes que já estão ali há mais tempo, eles têm uma diminuição da espessura do ligamento. Então fica mais difícil você conseguir penetrar a agulha ali pelo ligamento para poder fazer essa técnica. Finalizando, a técnica intrapulpar, que consiste na deposição da solução anestésica diretamente na câmara pulpar, com fortes dores para o paciente. Então, essa técnica intrapulpar ela é muito desconfortável. Né? A gente só faz essa técnica intrapulpar quando todas as outras técnicas falharem. Justamente pelo fato de, no momento da injeção, o paciente sente um grande desconforto. Coloca-se um algodão embebido com solução anestésica diretamente sobre a câmara pulpar, para que esse anestésico ele faça a anestesia superficial ali da polpa, do elemento dentário, da polpa que está exposta,
e em seguida introduz-se a agulha diretamente na polpa, injetando o anestésico sob compressão enérgica. E nesse momento, o paciente vai reagir bruscamente pela dor provocada. Tá? É uma técnica que realmente causa um grande desconforto no paciente, mas também ela é uma técnica bastante eficaz. Você consegue fazer anestesia pulpar dessa maneira. Mas lembrando, a indicação dela é para quando nenhuma outra técnica conseguiu prover a anestesia pulpar do paciente. E assim a gente finaliza essa nossa aula de técnicas anestésicas dentro da disciplina de anestesiologia.